Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há nesse mundo, Senhor, que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés. Por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, uma só palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje, sexta-feira, isso? Isso. As lives vão de segunda a sexta, das 6h33 às 7h33. Eu tive que interromper a live durante 2 dias, porque minha garganta estava no limite. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia quase nem comer direito. Quando eu ia engolir algo, quando passava pela garganta, começava aquela tosse interminável. E eu não tinha como fazer essa aula. Então eu peço desculpas por ter falhado com vocês. E falhado comigo mesmo. Eu sei que toda essa história de perfeição, de superação, é uma coisa que pode acontecer ou não. Mas eu também aprendi algo. Nada nesse mundo, absolutamente nada nesse mundo, tem um propósito além do significado que eu dou para ele. Então, naquele momento, eu sentia que eu tinha que preservar, naquele momento eu sentia que eu tinha que me recuperar para poder continuar. Às vezes, você dá uma parada para uma recuperação, você consegue caminhar mais longe. Se você tentar ir até o fim, você pode abreviar em muito as comunicações. Bom, justificativas à parte, até que a rede social avise todo mundo que estamos online, eu gostaria que vocês dessem um like e que também transmitisse isso para outras pessoas, compartilhassem, porque até que a rede social abra, realmente, e eu sei que é muito difícil, tem os seus códigos, as suas condições, mas até que ela vá abrindo a possibilidade de mais e mais pessoas, com a ajuda de vocês, a saberem que isso existe, a saberem que isso é possível, que essa experiência é possível. Depende muito de nós, de todos nós fazemos nosso trabalho. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é o que eu já estou fazendo. Esse é o meu trabalho. É me colocar à disposição para vocês. Meu telefone pessoal é colocado sempre no primeiro comentário do vídeo, para que vocês possam fazer perguntas, para que vocês possam comentar algo, para que vocês possam interagir. E meu trabalho, minha missão, meu propósito com essa live é falar um pouco de que essa experiência existe, de que essa experiência é possível. E uma vez que vocês consigam entender isso, vocês vão dar andamento. Por quê? Porque vocês têm a mim. Eu não vou dizer que não tem outras pessoas, não é esse o problema. O problema é quem você conhece. Vocês estão conhecendo a mim e isso é ok, porque se vocês têm acesso a essa experiência, é o que vocês precisam ter, é o suficiente. E eu sou uma das pessoas que está dizendo para vocês como vocês têm que fazer para ter essa experiência. E
A maior parte das lives, todo o trabalho que eu tenho é para informar a vocês que essa experiência é possível, que essa experiência existe, porque eu mesmo, em 1973, a recebi. Minha jornada começou naquela época. Depois eu fui me aprimorando com um monte de cursos, com um monte de treinamentos comportamentais, onde eu fui descobrindo que o comportamento humano fazia parte desse programa automático que nós temos. Isso não era ensinado nos treinamentos. O que era ensinado no máximo é que esse comportamento era normal, fazia parte deste corpo. Mas sem a visão da perfeição do Criador, sem que nos fosse colocado que sim, tudo isso existe, mas isso é o que perfeitamente foi feito. É assim. E que essa história com HI, essa história de livre-arbítrio é verdadeira. E é respeitando o livre-arbítrio que cada mestre que passou por esse mundo, que passa por esse mundo, age, sempre respeitando. E por que isso? Gente, é um direito que o Criador deu para a gente. É um direito que o Pai fez. Você escolher, você decidir se você quer ou não. Você ter a liberdade, você ter as condições de arcar com suas próprias consequências. Porque essa é a parábola, né, da experiência de Adão, dele viver essa vida com sua própria consciência, dele mesmo ter a capacidade de decidir o que ele quer fazer. E isso foi nos dado a cada um de nós, isso foi dado a cada um de nós, a decisão de trilharmos ou não esse caminho espiritual. De quando o mestre vem, a gente escolher esse mestre ou escolher Barrabás. Sabe, é o nosso livre-arbítrio, está na nossa decisão. E os mestres nunca é estranho, né? Pelo menos a história, nunca desafiaram o livre-arbítrio. Sempre eles permitiram que o ser humano argumentasse. E tomassem suas próprias decisões. O meu papel é falar sobre um lado. O meu papel é falar sobre a beleza. O meu papel é cantar as glórias dessa experiência. E eu sei que cantar as glórias dessa experiência pode para muita gente parecer algo religioso. Não é. Não que eu tenha alguma coisa a favor ou contra as religiões. Eu acho lindo. Eu acho lindo as escrituras, eu acho lindo os templos, eu acho lindo até mesmo os dogmas de fé. Eu posso dizer para vocês, eu acho lindo tudo. Todos aqueles rituais religiosos de qualquer religião, qualquer uma delas. Eu nasci dentro da religião católica. Meus pais não eram católicos, mas eles não eram praticantes. Mas eu lembro, e eles nem tinham fé, não tinham mesmo, pelo menos não aparentemente, não contavam pra gente isso. Eles nos colocavam na escola, pelo menos era a explicação que me dava e que eu ouvia, era para que eu não tivesse problemas sociais. É para que eu não tivesse problemas na escola e para que eu não tivesse problema na comunidade que eu vivia. Então, para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse conviver com as pessoas, eu tinha que pertencer a algum grupo. Então, eles me colocaram na religião. E eu fiz aqueles votos todos, primeira comunhão, crisma, aquelas coisas todas da religião. Assistia os filmes, lia as escrituras, participava das orações.
E assim, com meus 6, 7 anos, eu cresci nesse meio. Eu não tenho nada contra, não tenho nada a favor, eu tenho mais a favor do que contra as religiões. Mas o ser humano é que decide. Talvez um dia o ser humano decida acabar com todas as religiões. Problema dele. Talvez ele decida aumentar as religiões e o mundo virar um governo religioso. Problema dele. Não é meu papel defender ou ir contra. Não é essa a minha missão. Entendam isso. Eu não estou aqui para te levar a ter uma vida religiosa e não estou aqui para dissuadi-lo disso. Okay? Meu papel aqui é simplesmente dizer para vocês: existe a experiência de se conhecer, em essência. Existe essa experiência. Vocês podem tê-la. Existe a experiência de que alguma vez você já ouviu falar, seja através de mim, ou seja através de uma poesia, escritura, alguma coisa, de que Deus é luz. E essa é uma experiência verdadeira que vocês podem ter, que vocês terão se continuarmos. Que existe um reino dos céus dentro da gente. Gente, isso são metáforas nascidas dentro das religiões, onde os seres humanos interpretaram essas metáforas, mas que tudo isso é verdadeiro. Aí você vai perguntar assim: mas o que é a verdade? A ciência ou a religião? O que a ciência diz? A ciência diz que na essência de tudo é luz. Esse universo inteiro, não existe um local chamado céu, onde um ser sentado num trono de barba branca, cabelos longos brancos, sábio, criou esse universo, mantém e destrói e coordena esse universo desde essa sede, essa matriz, essa central chamada céu. Eles acreditam que o que existe são partículas de energia. O universo inteiro é energia. Não existe Deus. A única coisa que alguns cientistas dizem é: alguns mestres falavam que Deus era luz. Ok. O que existe por trás de tudo é uma energia. Então, tanto a ciência quanto a religião estão falando a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa de formas diferentes. E um tentando preservar a sua própria cultura, seja ela dos físicos ou dos religiosos. Então, preservando essa cultura, não deixando com que a religião entre para dentro da ciência e dite regras, e vice-versa. E vice-versa, ou seja, as religiões não permitirem que a ciência dê pitaco na sua fé, e vice-versa. Por isso existe a divisão. Mas a busca do ser humano pelo entendimento, a busca do ser humano em querer saber, é a mesma? Ele vai fazer isso de uma forma ou de outra? Nenhum mestre foi religioso. Nenhum mestre foi um físico. Como entendimento, como sabedoria. Não. As religiões nasceram dos mestres, porque são pessoas que receberam conhecimento, não eram físicos. Então receberam conhecimento e foram falar sobre esse mestre. E toda vez que eles foram falar sobre esse mestre, de alguma forma, falavam de forma como Deus é um pessoal, sabe? De forma pessoal. Então Deus é uma pessoa. Sempre disseram: Deus é Pai, então nós somos o Filho, então Deus deve ter uma forma humana gigantesca em algum lugar. Ou seja, de alguma forma, todas as suas metáforas, lendas sobre o que seria esse Criador, as pinturas, tudo, estiveram relacionadas a coisa pessoal, como se Deus fosse uma pessoa. Entende? Com uma forma humana.
Eu li uma vez que se as vacas tivessem religião, Deus seria um grande boi ou uma grande vaca. Se os cães tivessem religião, Deus seria um grande lobo, Deus seria um grande cão. Se as abelhas tivessem religião, Deus seria uma grande abelha, e por aí vai. Porque essa é a forma humana de raciocinar. Vamos sair de tudo isso, ok, gente? Vamos sair de tudo isso. Toda a criação, toda ela, é Deus. Então, Deus não tem forma? Claro que não. A criação é sua exteriorização, não é o que Ele é. Ele não é a criação. A criação é um estado mutável, a criação é um estado atual, de algo que não foi e não será. O tempo existe na preservação, na contagem de quanto demora para uma criatura se desfazer em pó novamente. E essa criatura vai desde o Sol, desde o universo como conhecemos, até as formas que compõem essa obra-prima. O tempo que cada uma delas existe, essa contagem de tempo, faz as lendas, as histórias, as metáforas, as parábolas. E se você olha tudo isso, o mestre ele sempre fala, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus é. Então, se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, Ele não tem forma. Senão não seria onipresente. Não seria onipotente, nem onisciente. Se a inteligência dele estivesse no céu, aqui não é o céu. Aqui é a terra. Então ele não seria onisciente, entende? Onipotente, onipresente. Se Deus está em algum lugar, Deus é o todo, por isso é o todo. Por isso ele é imortal, por isso ele é infinito. Onipresente, onisciente e onipotente. Toda essa parte de tratar Deus de forma pessoal é porque o mestre ele sempre diz assim, Deus é Pai. Como Ele fez tudo, Ele é o Criador, Ele é o Pai. Ou a Mãe, como alguns preferem. Esse poder, o mestre sempre endossou isso. Ele atende suas criaturas. Algumas pessoas dizem que não há uma comunicação entre a criatura e o Criador. A energia em si mesma seria neutra. A energia em si mesma seria insensível. E os mestres sempre falaram dessa energia com sentimento. Por exemplo, Deus é assim. Deus é amor. Deus é luz. O paraíso é a essência. Peça e será dado. Como é que um mestre diz para você peça e seria uma mentira?
Como é que ele diria para você, bata, e a porta vai se abrir? Se ela não se abrisse. Porque essa mensagem daquele ser que todo mundo mais confia, no caso, Jesus para os cristãos, esse ser que todo mundo confia cegamente, diz para você, Deus é Pai. Se você pedir a Ele alguma coisa, Ele vai te dar. Entende? Peça e será dado. Perdão, misericórdia, paciência, todas as qualidades humanas vêm dele. Se nós as temos, imagina de onde ela veio. Todos os sentimentos que existem nesse universo, todas as emoções que existem no universo, todas as perfeições, toda a matemática, toda a música, toda a filosofia, toda a beleza, se ela existe na criatura, como é o Criador que as fez? Se existe todas essas emoções, sentimentos, imagina você, a história que você cria, você mesmo para a tua própria vida, com teu filho, com teu irmão, com teu pai, com a tua mãe, com teus avós, todas essas situações todas que no dia a dia você cria, mantém, tudo isso, toda essa vida cheia de histórias. Você senta numa mesa de bar e conta história. Você se senta no final de semana num churrasco e conta história. Você se senta em família para ouvir uma música, para comer uma macarronada. Todos exemplos, tá, gente? Todas essas aventuras, essas circunstâncias, essas situações humanas. Toda essa beleza, essas histórias humanas. Sem falar, né, nos documentários animais, né, dos Animal Planet, desculpe falar o nome de uma empresa, mas tudo isso. Se você olha tudo isso, toda essa criação, toda essa natureza, tão rica em detalhes, em histórias e aventuras, quem fez isso? Ah, não. Quem fez isso não tem sentimento. É luz, é energia, é outra. Não! Fez para quê? Qual é a razão, o motivo de ter feito, estar mantendo? De criar a ilusão, de fazer uma criatura que pensa, que raciocina e que pergunta, uma perfeição dessa, e colocar os véus, sabe? Fazer com que esse ser humano não se lembre, não saiba. E escolha não saber, não se lembrar, não agradecer. Agradecer que eu digo assim, não ter uma vida de gratidão. Eu não estou falando que você tem que agradecer o Criador, mas sua vida tem que ter um sentimento interno de, eu não sei se chama gratidão, reconhecimento, misture tudo isso, e tenha esse sentimento de valer a pena, entende? Vale a pena viver, vale a pena participar, estar aqui, porque o Criador não pede nem isso. Isso é histórias de alguém, nem isso foi pedido. Por isso livre-arbítrio. Tomando água direto para a garganta. Imaginem quando o mestre diz: o que você conhece é a exteriorização dele.
Imagina ele. Em essência, ele não tem formas. Na essência. As formas são como a gente já conhece aqui. Então, essa é a essência, a forma da essência. Entende? O universo inteiro é seu corpo. O universo inteiro. Como aquela escritura, Bhagavad Gita, quando Arjuna teve a experiência de ficar horrorizado, de descobrir que todos os olhos, todas as garras, todas as armas, todas as guerras, todas as... Sabe, quando ele olhou tudo isso e ele descobriu que tudo isso era o corpo de Deus, era a forma de Deus, era Deus. Quando ele descobriu isso, quando ele realizou, ele teve a experiência de que tudo era ele. Isso há 5.000 anos antes de Cristo. Quando ele teve essa experiência, ele falou: para, eu não aguento mais. Não no sentido que estava machucando, mas é muita coisa para minha cabecinha, entendeu? E Arjuna falou: para. Entender tudo isso, num segundo, numa iniciação, numa experiência no meio entre os dois exércitos, quando Krishna lhe deu o conhecimento no meio entre os dois exércitos, lhe deu o olho divino para que ele pudesse ver que tudo era onipresença. Quando ele teve essa experiência, para ele foi demais. E ele falou: eu quero parar de pensar sobre isso. Quero os véus de volta. Quero olhar-te e ver-te, meu mestre Krishna, como um ser humano. Era assim que Arjuna pensava nesse segundo. Quero voltar novamente a ver-te com o cetro e a coroa. Quero voltar-te novamente, ver-te como um ser humano. E as obras-primas do Criador, como obras-primas do Criador. Porque essa visão é grande demais para mim. Quando Arjuna falou isso, a experiência que ele estava tendo era de que toda a criação era Deus manifesto. E quando ele realizou isso, quando ele viu isso, ele falou: uau. Desculpa. Ele falou: é demais para meu entendimento. Eu quero novamente olhar as coisas e ver uma árvore como uma árvore, o céu como o céu, as cores como as cores, os sons como os sons criados, não como ele mesmo. E ele pediu isso. Esse livre-arbítrio é do ser humano. Deus não fez a criação para cobrar das criaturas devoção a Ele, como muitos chegam a falar. Não. Ele fez a criação e disse: viva. Fiz tudo para você. Curta, viva. Fiz a tua individualidade, fiz a tua independência de mim. Fiz você ser solto, livre, que tivesse os véus para não saber, não se lembrar, não ter acesso. E o que eu criei foi para você viver e experimentar. Viva, experimenta, seja. Por isso, eu perdoo teus pecados. E deixou o ser humano viver. E esse ser humano, com esses
com essas possibilidades de fazer o que quiser dessa vida, escolheu Barrabás ao invés de escolher Jesus. Entende? Crucificou Jesus ao invés de libertá-lo. Na época era o maior sofrimento, a maior tortura. Era a crucificação dos romanos. E é assim que ele foi morto. E sofreu. E se você olha isso, ele podia muito bem ter chutado o pau da barraca. Ele tinha poder para isso. Mas ele não o fez. Por quê? A lei tinha sido criada pelo seu pai. E ele a obedeceu. Ele não transgrediu essa lei. Entende? Tinha poder para isso, mas não transgrediu. Esse talvez tenha sido um dos maiores ensinamentos dele. Porque o maior foi o batismo do Espírito Santo. Mas como ensinamento externo, de vida, foi: eu respeito as leis do meu Pai. Se Ele permite, não te julga, quem sou eu para te julgar? Ele, como mestre, estava aqui e poderia julgar, decidir, escolher, porque estava nas mãos dele o poder de aquilo que ele atasse aqui seria atado na onipresença. Aquilo que ele separasse aqui, desatasse aqui, seria desatado na onipresença, em termos de livre-arbítrio. Aqueles a quem ele atasse o livre-arbítrio, estaria atado. E se ele desatasse, estaria desatado. Ou seja, estava nas mãos dele o julgamento. E mesmo assim, ele saiu a semear. E ele mesmo falou: a semente pode cair numa pedra, num terreno fértil. Ele mesmo não interferia nisso. Ele não interferiu em Judas, na decisão de Judas. Ele não interferiu na decisão de João. Um quis ficar com ele, o outro não quis ficar com ele. Um entendeu sua mensagem, o outro não entendeu sua mensagem. E ele não interferiu. Porque nesse quesito está o livre-arbítrio, o segredo da lei de Deus. Entende? Você ama seu Criador se você assim o desejar. Não porque ele o fez e você deve. Entende? Não existe essa história de que ele o fez, então você deve. Talvez até eu não saiba se existe ou não essa história. Talvez tenha gente que defenda isso e use um monte de referências para justificar esse tipo de ideia de que sim, sabe, como Sodoma e Gomorra, que as pessoas escolheram o limite do outro lado do livre-arbítrio, o limite das trevas, da perdição, da ausência de Deus. E ali diz que Deus mandou seus anjos para destruir aquela cidade. Sabe, quando, eu não lembro se foi, eu não lembro direito o nome da história, tá? Mas seria assim, que ele mandou sair da cidade e disse: não olhe para trás, porque senão você vai virar pedra. Porque eu vou destruir toda a cidade por trás de você. Então, eu estou te tirando da cidade, não olhe para trás. E a história, a parábola, é a metáfora, é a lenda. Algumas pessoas olharam para trás de dó da cidade, e quando olharam para trás, elas viraram pedra. Gente, são referências usadas para dizer Deus é vingativo. Deus quer que o ser humano o ame, se não o faz, ele os castiga. Gente, como é que se julga Deus? Não é quem somos nós para julgar Deus, mas que referência reais que sabemos sobre as intenções, a perfeição da obra-prima criada por Ele. Que justificativa temos?
Sabe o que a gente pensa sobre isso para poder sequer julgar? Até isso você é livre. Então, passa uma borracha em tudo. Olha para você. E é isso que eu quero te falar. O autoconhecimento, para passar por ele, existe a meditação. Porque você se autoconhece dentro de você. Isso é meditar. Meditar é uma palavra do latim que significa medio stare. Ir para dentro, estar no seu centro, no seu interior, no seu coração. Entendeu? Não é coração físico, é assim como o coração da África. É o meio da selva, é o meio do continente africano. É no seu coração, significa dentro de você, no seu interior, lá no seu centro. Para isso, a palavra meditar-se tem o mesmo significado. Feche seus olhos, vá para dentro. Por que fechar seus olhos? Por quê? Você quer conhecer a exteriorização, olha para fora. Quer conhecer a essência, olha para dentro. A criatura, o Criador. Você não precisa abrir seus olhos, porque aí você vai ver a criação. Se você fechar seus olhos, você vai ver o Criador. Se você quer ouvir os sons da natureza, escute. Use teu sentido auditivo do lado de fora. Se você quiser ouvir a Deus, isole seu ouvido, vá para dentro de você e ouça Ele. Uns dizem que Ele fala, outros dizem que Ele toca. Kabir dizia, e nesse local eu o ouvi sons, ouvi melodias, sem que houvesse instrumentos que provocassem esse som. A música tocava por si mesma. Gente, a música que conhecemos é a exteriorização da música dele. As cores que conhecemos, as formas que conhecemos, as cores que conhecemos, a visão que temos, é criação dele. Porque ele é a essência de toda a luz, de toda a visão. Ele é a essência, isso é a exteriorização do que ele é. As formas, é a vibração dele. Densidade de vibração você pode tocar. Ele em si mesmo tem seu movimento. Ele em si mesmo tem o movimento da vida. Toda sinestesia, tudo que existe, todas as formas, tudo que você pode tocar, tudo. As texturas, tudo é movimento dos átomos, é movimento das moléculas, é movimento. Há densidades diferentes, tudo é movimento da energia. Ele, a manifestação e a essência. A manifestação é o que ele é na essência. Ele é movimento. Você é composto quantos? 70% de água. O universo inteiro, o oxigênio, tudo que você vê é água. Os oceanos, os rios, a chuva, a umidade do ar, todos os corpos, toda a criatura, tudo é líquido. Tudo é água da vida. Tudo é manifestação dele. Toda água, usa a palavra água, toda água
é a exteriorização da água viva, que é Deus. A criação é Ele. É a exteriorização dele. É Ele manifesto. Onipresença. Não existe Ele e sua criação como duas. Entende? Não. A criação é Ele. Ele é a criação. Tudo que você vê é Ele. Que perfeição é essa? Toda a perfeição, inteligência, todo o cálculo, sabe, as leis que regem, que movem todo o universo, toda essa inteligência do universo inteiro. Onisciência. É a inteligência dele manifesta. Por isso, cara, do micro ao macro, a inteligência se manifesta. A inteligência é o que você vê. Ele, em essência, é assim. Por isso, a visão de Arjuna no Bhagavad Gita é demais para mim. Quero voltar a ver as coisas simples. Quero ver-te como meu amigo, Krishna. Quero ver esse mundo apenas na forma. Porque chega a me assustar a essência. Quando o mestre dá o conhecimento, ele dá o conhecimento para que, passo a passo, você o realize. Entende? Permitindo que você caminhe de acordo com sua vontade. Que você caminhe de acordo com o seu livre-arbítrio. Que você caminhe quanto você quer caminhar. A experiência do Bhagavad Gita foi um choque. Arjuna precisava tomar um choque, porque ele estava no meio de um campo de batalha e estava para perder o reino dele. O reino, os soldados inimigos iam matá-lo, iam destroná-lo, iam tomar tudo dele. E o exército dele ia ser morto pelo exército inimigo. Então aquilo era uma situação de choque. Ele teve que tomar uma lambada mesmo, ele teve que tomar sabe, para que ele pudesse acordar e falar, pô, sabe, tudo é ele, então qualquer coisa que eu tome, qualquer atitude e tal, vai depender da minha perspectiva, do meu entendimento. Então eu tenho que ter um entendimento. Era isso que naquele momento Krishna estava falando para Arjuna. Acorda, Arjuna. Sabe que deixa de ser covarde, deixa de ser, sabe, pega essa forma tua de Arjuna, de príncipe, de guerreiro, e assume isso como sendo você e vai e lute. Que é mais ou menos isso que cada um de nós em nossa própria vida tem que fazer. Assuma seu Arjuna, assuma seu guerreiro, assuma sua forma. Sabe, não caia sentado, desalentado, derrotado, ante o poder do teu inimigo. Ante quem são seus inimigos. É preferível, porque era essa palavra de Arjuna, né? A ideia de Arjuna. Deixe que eles me matem, que eles me derrotem. E Krishna estava dando sabe, pegar ele por aqui. Vamos, cara. A mesma coisa nós, na nossa própria vida. Essa é a lição dessa escritura. Nós, na nossa própria vida. Não é porque Deus é onipresente que a gente vai ficar na boa. Ah, tanto faz crescer, tanto faz lutar, tanto faz, porque no final eu vou virar pó. Você entende isso? Aí o ser humano senta no sofá e fala, chega, eu não vou fazer nada. No final vai virar tudo pó mesmo. Entende isso? E você deixa de sofrer esse safanão do mestre, que lhe diz, vai e age. Vai e seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão,
Seja primo, seja parente, seja amigo. Sabe, seja um profissional, seja o que quer que você seja, mas seja eficientemente. Usa seu tempo para fazer o que você quiser, você tem o livre-arbítrio. Ninguém vai censurá-lo por isso, a não ser pelo fato de que você, vida é movimento, a não ser pelo fato de que você, se parar, vai atrofiar. Você atrofia fisicamente suas pernas, você atrofia fisicamente seus braços, você atrofia fisicamente teu talento manual, teus talentos mentais, teu raciocínio, tudo. Enquanto eles são hábeis, enquanto eles são possíveis, enquanto eles são capazes, todos os teus sentimentos, todas as tuas formas, raciocínio, tudo, enquanto for possível, desfrute, enquanto for possível, haja, seja feliz, tire o melhor de você, como diz a melhor versão de si mesmo, seja o melhor que você possa ser. Tudo que você puder ser é suficiente. Mas seja tudo que você puder ser. O autoconhecimento é sobre isso que eu faço. É esse o propósito que eu tenho nas minhas lives. Para que você aprenda a meditar, para que você tenha acesso. E eu vou te informando como é possível isso, praticamente. Fiquem comigo. Permaneçam, divulguem, compartilhem. E mais pessoas vão ficar sabendo da possibilidade de se autoconhecer de fato, de ter o conhecimento. Ok? Vamos nos juntar aí, vamos propagar isso, vamos compartilhar isso. Vamos tornar isso possível. Essa experiência está nas escrituras, está nos livros científicos. Essa experiência está na busca humana, na evolução humana. Essa experiência é possível dentro da gente. E é a meditação que nos leva a ela. Ok? Meditar é uma palavra para a gente, aqui que temos a língua latina, que é a mesma coisa que os hindus têm nas civilizações orientais. E eles têm a palavra yoga. Tá? Religião aqui, yoga lá. Meditar aqui, dhyana lá. São culturas diferentes. Eles praticam yoga, aqui se faz religião. Não religião religiosa, a religião de religar, de fazer o homem voltar para Deus. Vamos esquecer, Jesus não era cristão, tá? Ele nasceu na religião judaica, mas ele não era judeu. Ele nasceu, ele era um homem, uma criatura que se fez carne para levar o ser humano a meditar, para levar o ser humano a ir para dentro. Ir para dentro é meditar. A levar o ser humano a olhar para a essência. A olhos abertos, ver a criação. Olhos fechados, ver a essência. Ouvidos abertos, ouvir a criação. Ouvidos fechados, ouvir a essência. Água líquido do lado de fora, criação. Água da vida do lado de dentro, essência. Formas do lado de fora, criação. Movimento, vibração do lado de dentro, essência. Nascer de novo
Você um dia estava lá, exteriorizou-se, usou seus sentidos, exteriorizou-se, começou a olhar para fora, nasceu para este mundo. Batizado para nascer novamente para dentro. Olha para dentro, olhar para dentro, ir para dentro, nascer de novo. Nascer para a forma, nascer para o espírito. Entende isso? Nascer para esse mundo. Nós nascemos, eu há 68 anos atrás. Eu nasci para este mundo. Em 1973, eu nasci para o espírito. Não é fé, não é religião. Esquece isso, é experiência, gente. Experiência prática. Acontece de verdade você ir para dentro, conhecer a essência. E a partir daí você nasce outra vez para o mundo espiritual, que Deus é espírito. A partir daí você nasce para a luz, a partir daí você tem de novo a chance de usar o livre-arbítrio, viver nesse mundo com os dois lados. O raciocínio pessoal, o raciocínio ligado a Deus. Viver nesse mundo com ou sem os véus, para ficar mais leve a maneira de falar. Entende? Gente, esse mundo é lindo demais. Lindo demais. Só posso ter gratidão, gente. Não só por mim. Eu agradeço por vocês. Porque não sou só eu. Sabe, vocês podem estar comigo nessa jornada. Algumas pessoas, alguns de vocês que me ouvem, que fazem parte dessas lives, que estão comigo, alguns aprenderam a meditar comigo, não através de mim, no mesmo dia que eu, receberam a iniciação, receberam o conhecimento, receberam o batismo do Espírito Santo na mesma data que eu, lá desde 1973. Alguns receberam junto comigo e estão comigo até hoje. Estão comigo significa somos amigos, somos companheiros, somos irmãos de uma mesma experiência, numa mesma iniciação. Alguns estão comigo. Quando eu digo estão comigo, alguns são meus amigos até hoje. Nos conhecemos lá e são meus amigos até hoje. E desde 1973, foi 73, 74, 75, e foram pessoas recebendo conhecimento, esse autoconhecimento, e foram pessoas recebendo. Eu estou desde aquela época. No Brasil, isso começou em 1973, no dia 4 de fevereiro de 1973. Eu cheguei no dia 9 de fevereiro de 1973. Tá? 6 dias depois. E eu estou desde aquela época. E conheci muita gente depois disso, que foram aprendendo a meditar nas mesmas técnicas que eu, que foram aprendendo a meditar na mesma iniciação que eu. A mesma meditação. Eu conheço muita gente. Muitos ainda moram no Brasil, muitos saíram do Brasil, moram nos Estados Unidos, moram em outros lugares. Em muitos países. Muitos aprenderam a meditar naqueles países. Muitos aprenderam a meditar na Argentina, nos países da América do Sul. Em 73, 74, 73 não, 74, 75 eu fui na Venezuela. Eu e mais um grupo de pessoas aqui do Brasil fretamos um avião e fomos para a Venezuela. Ficamos no Hilton Convenções, em Caracas. Eu me lembro, eu não vou ficar falando nomes, mas eu me lembro
Tem um que eu fiquei no quarto junto com ele, que mora nos Estados Unidos, é meu amigo. Continuamos em contato até hoje. Inclusive, estou com saudades dele. Estou devendo um telefonema. Estou devendo uma live. Isso é maravilhoso, gente. Não tem preço você caminhar nesse mundo e não precisar caminhar sozinho. Você caminhar com outras pessoas que têm o mesmo entendimento que você, a mesma experiência, meditam na mesma coisa, experimentam a mesma coisa, anos e anos e anos e anos, nesse livre-arbítrio, escolhendo um lado desse livre-arbítrio que cada mestre veio aqui para dar essa experiência e você ter essa experiência. Não tem preço, gente. Não tem preço. Por isso que eu digo, é agradecer todo dia, agradecer toda a sua vida. E não é pedido. O Criador não está me pedindo para agradecê-lo. Não precisa. Eu sou agradecido por existir. E mais ainda, por ter o conhecimento. Isso não tem preço. É porque eu vejo pessoas que existem nesse mundo e não sabem. Saber, gente. Saber. Ser claro. Sabe, colocar essa luz para iluminar esse cérebro, essa consciência, essa existência. Viver uma vida clara, viver uma vida às claras, ser iluminado por essa luz. O ser humano não se ilumina, ele é iluminado. Sabe, uma luz tentando sobressair, imagina, uma chama no meio da escuridão tentando iluminar a escuridão. Essa luz é luminosa, ok? Ela é luminosa, ela brilha de dentro para fora, ela não é iluminada, ela brilha de dentro para fora. Mas essa luz no meio de toda a escuridão, a luz de fora mostra essa luz no meio de toda a escuridão, que não consegue vencer toda essa escuridão. Essa luz vem e ilumina essa luz, para que essa luz, com a iluminação, possa acontecer. Esse milagre da iluminação. Porque você é luminoso. Você não precisa ser iluminado. Isso é uma metáfora, gente. É uma parábola. Mas é esse o procedimento. É essa a história. Deus mesmo pega você e te confirma você é confirmado. Você é luz e é confirmado. Você é filho de Deus e Ele confirma isso. Gente, pelo amor de Deus, essa é a maior experiência que existe. Você é filho de Deus, você é um com Deus. Você nunca foi separado dele. Ele vem e confirma isso. Não falando para você, te provando isso. E dia a dia, passo a passo, até sua iluminação total. Você comprova isso. Você testemunha em você a experiência. Você confirma todas as escrituras.
Você confirma toda a ciência. Você confirma em você a verdade. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Gente, as lives são de segunda a sexta. Fim de semana, eu descanso. Segunda-feira estaremos de volta. Ok? Compartilhem para que tenham mais pessoas. Essas lives são gravadas e estarão disponíveis nas plataformas. Vocês terão acesso a ela. Compartilhem esse vídeo depois. Ok? O primeiro comentário do vídeo vai estar meu telefone pessoal, para que vocês possam se comunicar comigo, fazer perguntas se quiser, ou simplesmente para dizer, me adiciona aí. Ok? Obrigado por estarmos juntos. Ok? Essa live chegou ao fim. Segunda tem mais. A todos vocês, meu muito obrigado. Graça e paz.